Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano Leder, sou professor de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre esporte de rede, voleibol e vôlei de praia. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O objetivo dessa aula é identificar as mudanças das regras do voleibol e reconhecer as regras do vôlei de praia. Então, vamos hoje falar um pouco sobre o vôlei de quadra e também o vôlei de praia. Então, vamos dar continuidade aqui vendo quais são, os conhecimentos que você já tem a respeito desse tema. Então, quero fazer uma pergunta aí. Você conhece alguma regra do voleibol? Temos aqui o vôlei de quadra e também temos o vôlei de praia. São essas duas modalidades que nós estamos falando. Você conhece alguma? Como que se joga? Como que se pratica? Quantos jogadores tem? Quais são os equipamentos que são utilizados? Qual que é o tamanho da quadra? Qual que é a altura da rede? Provavelmente você já deve ter estudado, você já deve ter visto algum, mas vamos hoje se aprofundar um pouco mais nesse tema. Você já percebeu que o voleibol é uma das modalidades esportivas que constantemente sofre alterações em suas regras ou estrutura de jogo? Aqui nós temos uma foto, uma imagem, de uma partida mais antiga, E a gente sabe que o vôlei ele tem as suas constantes mudanças, assim como nos outros esportes, demais modalidades também tem as suas mudanças. Mas o voleibol tem uma característica que passou por várias mudanças e grandes mudanças que mudou inclusive a própria estrutura e o jeito de jogar essa modalidade. E é isso que a gente vai ver nesta aula. Saiba que determinadas alterações são próprias da evolução da modalidade esportiva e que outras sofrem influências de interesses mercadológicos. O voleibol ele teve essas duas variantes. Então a gente sabe que os esportes ele pode ter alterações pensando na evolução dessa modalidade, ou seja, ter mais pessoas adeptas que queiram assistir, que queiram acompanhar. Dessa forma, colocar uma modalidade a ser transmitida na TV proporciona que esse esporte seja visualizado por muito mais pessoas e essas pessoas vão querer praticar, vivenciar e vão passar isso mais para frente para outras pessoas, para os seus filhos que também vão continuar acompanhando, ou seja, o esporte ele vai crescendo deste modo. Para isso, para se tornar um esporte viável, para que as pessoas tenham interesse em assistir, é necessário que esse esporte seja mais dinâmico e seja transmitido pela TV para chegar a um maior número de pessoas. Para isso, é necessário que algumas adaptações, algumas alterações nas regras sejam feitas. E foi isso que aconteceu com o voleibol. À medida que ia se popularizando, o esporte ele ganhava uma nova dimensão, cuja lógica interna se fundamentaria em relações mercantis. Isso foi uma das consequências. A partir do momento que o voleibol ele torna-se um esporte popular, sendo transmitido pela TV, entra aí uma relação mercadológica, ou seja, o telespectador torna-se um consumidor. Ele está consumindo um determinado produto de maneira direta, que pode ser a partir do meio de compra daquele programa, compra daquele produto, ou de maneira indireta quando tem um patrocinador que está patrocinando e você está vendo aquela marca sendo estampada naquela partida, naquele esporte, naquela camisa, naquela bola, ou quando a gente vê ali várias propagandas nos estádios, nas arenas de vôlei. Então vamos para a nossa primeira atividade de hoje. A atividade cite duas alterações que ocorreram no voleibol de quadra devido à evolução da modalidade esportiva e duas relacionadas com os interesses da mídia televisiva. Então, ou seja, eu quero que você pesquise, se você provavelmente já sabe, você pode anotar isso. Se você não sabe, você pode fazer uma pesquisa rápida e tenta identificar que mudanças de regras foram feitas no voleibol com o passar dos anos para que pudesse ter a sua evolução na modalidade e para que atendesse aos interesses da mídia televisiva. Então eu vou deixar um tempinho para você pesquisar, anota aí no seu caderno, a gente já volta dando continuidade, falando um pouquinho sobre o que você pesquisou, tá ok? Então vamos lá, a gente já volta.
Bem, estamos de volta e vamos continuar falando agora sobre algumas regras, algumas modificações que teve, respondendo essa pergunta que nós fizemos anteriormente. Então vamos começar aqui, ó. Primeiras regras básicas do voleibol. Então vamos falar primeiro da área de jogo, que também teve a sua alteração com o passar dos tempos. Hoje, atualmente, a quadra ela é um retângulo medindo 18 metros por 9, circundada por uma zona livre de, no mínimo, 3 metros de largura em todos os lados, ou seja, seria uma margem de segurança em volta desses espaços. A superfície deve ser plana, horizontal e uniforme. Em quadras cobertas, a superfície da área de jogo deve ser de cores claras e linha, de ataque, e principalmente destacar essas linhas para que seja visível e seja fácil identificar os espaços delimitados de jogo. E aqui a gente pode ver como que é essas divisões de linhas. Então nós temos a quadra medindo 18 metros de comprimento no total e 9 metros de larguras. Temos aqui a rede que divide os dois espaços de jogo. Aqui nós temos uma linha que fica a 3 metros do centro da quadra, ou seja, a partir da rede, e aí sobrando 6 metros, que então dessa maneira nós temos duas áreas distintas. Temos a linha de fundo, da linha de fundo até aqui a linha dos 3 metros. Essa área nós vamos chamar aqui então da zona de defesa do voleibol, enquanto essa parte aqui na frente vai ser chamada zona de ataque, que fica aqui próximo à linha central. A rede ela vai ter 2,43 metros no masculino e 2,24 no feminino. E aqui em volta é aquela área livre que nós citamos anteriormente, que precisa do espaço, uma margem de segurança. Então, como falamos, a altura da rede, colocada verticalmente sobre a linha central, instala-se a rede, cuja parte superior é ajustada a 2,43 para o masculino e 2,24 para o feminino. As antenas são consideradas como parte da rede e delimitam lateralmente o espaço de cruzamento. Os postes que sustentam a rede são colocados a uma distância externa de 0,5 metros, ou seja, meio metro a 1 metro de cada linha lateral. Eles têm 2,55. Então, o que a gente consegue entender aqui? Que temos essas antenas que delimitam o espaço lateral da rede. Ou seja, a bola ela sempre deve passar entre esses espaços que tem essas antenas. Se bater na antena, é considerado fora, não vale. Se passar por fora da antena, também não pode. Ou seja, a bola sempre tem que passar nesse espaço interno, como a gente pode ver aqui nessa jogada. A bola é empregada nas partidas de voleibol, é composta por couro ou couro sintético, em média aproximadamente 65 centímetros de perímetro. Então, a gente pode visualizar aqui na imagem. As equipes é constituída de até 12 jogadores, apenas 6 jogadores de cada equipe entram em quadra, ou seja, são 6 jogadores para cada time como titulares e 6 reservas. Um técnico, o assistente técnico e o preparador físico, o médico também fazem parte aí do plantel do time. Então a gente pode visualizar aqui os jogadores, então são 6 jogadores titulares, 6 reservas, e dentro dos jogadores temos um que é o líbero, que tem uma função específica dentro de jogo. Como funcionam as posições desses 6 jogadores? Então, os 6 jogadores de cada equipe são dispostos na quadra do seguinte modo. No sentido de comprimento, 3 estão mais próximos da rede e os 3 mais próximos do fundo. Então, 3 à frente, 3 mais no fundo, como a gente pode visualizar aqui. O vermelho é um time, o azul é outro time. Então, temos 3 jogadores próximos e cada posição ela tem uma numeração. A posição 1, considerada a posição do saque, 2, 3 e 4 são as posições de ataque, 5 e 6 são as posições de defesa, assim como a posição número 1. E eles vão fazendo um determinado rodízio. Quem está na posição 2 vai para 1, quem está 1 vai para 6, ou seja, esse gira no sentido horário, fazendo com que você vai passando durante uma partida por todas essas posições. Temos agora uma coisa bem interessante que podemos falar, que são as tecnologias empregadas no vôlei, não somente no vôlei, mas em outros esportes e em outras modalidades também. E aqui nós vamos falar sobre uma tecnologia que vem sendo utilizada não somente no vôlei, mas em outras modalidades como o tênis de mesa e recentemente até no tênis de campo e recentemente até mesmo no próprio futebol, que é o desafio. Além de outras tecnologias que envolvem a utilização de câmeras para visualizar o replay, hoje nós temos uma tecnologia muito interessante que
ali altera também, inclusive, as regras do voleibol, que antigamente não tinha esse recurso, né, ficava a decisão somente para o árbitro principal. Hoje, o técnico ou os jogadores em campo, eles podem pedir o desafio. O que é o desafio? É a revisão, a visualização por meio das câmeras para, de fato, identificar uma determinada jogada, se aquela jogada ela realmente foi ponto da equipe A ou da equipe B, ou se essa bola realmente caiu dentro ou fora, ou se ela ali beliscou a linha, ou se ela tocou na rede, ou se tocou na antena, ou se a bola tocou, né, no bloqueio antes de ir para fora. Então são pequenos detalhes, como o jogo é muito dinâmico, muito rápido e a bola se movimenta em alta velocidade, o próprio árbitro que está ali acompanhando, muitas vezes ele não consegue ter plena certeza daquilo. Então é necessário recorrer a essas tecnologias, né, principalmente as câmeras, para identificar se de fato foi o lance valeu ponto ou se não valeu ponto. E nós chamamos isso de desafio. Então o desafio ele serve para confirmar bola dentro ou fora, confirmar falta ou confirmar invasão. Tá? Ele pode ser solicitado pelo capitão do time. As equipes têm direito a 2 desafios por sets, ou seja, a cada período de jogo, a cada tempo de jogo, vamos chamar dessa maneira, chamado de sets, cada equipe tem direito a 2 desafios, ou seja, ele não pode ficar pedindo desafio a todo lance. Então ele vai escolher pedir desafio, provavelmente naquele lance que ele tenha mais certeza que ele pode conquistar aquele ponto que a princípio o árbitro deu para a equipe adversária. É um pedido de revisão de um lance de jogo. Então, resumindo, né, o desafio é pedir o desafio é pedir uma revisão de um determinado lance dentro daquela partida, dentro daquele set, tá? Então, um exemplo aqui na nossa imagem, a gente pode ver aqui o ataque e o bloqueio. Muitas vezes a bola ela pode passar muito próximo do dedo dos bloqueadores e a ponto de não ter certeza se realmente tocou na ponta ou não. E como saber realmente se isso aconteceu? É por meio do desafio. Então eles vão colocar a câmera, vai visualizar, vai ver ali em câmera lenta e realmente ver se realmente teve o toque ou não. Vamos ao nosso quiz. Então vamos para a nossa perguntinha da aula. Então pergunta número 1 é a seguinte: com relação ao uso de tecnologia no esporte profissional, existem outras modalidades esportivas que usam esse recurso? Sim ou não, né? Existem outras modalidades que utilizam a tecnologia a seu favor? Se existe, qual dessas modalidades utilizam desse recurso? Então vamos para as alternativas. Alternativa A, tênis de campo. Alternativa B, o basquetebol. Alternativa C, o futebol de campo. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Então, tempinho para você, a gente já retorna com a resposta para esse primeiro quiz.
Muito bem, estamos de volta e agora vamos para a resposta para essa primeira pergunta. Quem falou que todas as alternativas estão corretas, acertou. Então, no tênis de campo, como eu citei, né, utilizo assim, também o desafio para identificar ali se a bola está dentro, fora. No basquetebol também tem muita tecnologia envolvida, principalmente na parte de cronômetro, para identificar ali o arremesso, se realmente rearremessou a bola naquele tempo específico. Futebol de campo, né, futebol de campo começou um pouco tarde a utilizar os equipamentos tecnológicos, mas hoje estão começando a utilizar mais, né? Hoje a gente tem aí o VAR, que é um recurso que é bastante utilizado nos tempos atuais, que identifica, por exemplo, se realmente foi pênalti, se não foi, se a bola entrou, se a bola não entrou. Né? Então, todas as alternativas, além do voleibol, claro, né? Então, todas essas alternativas aqui estão corretas. Temos muito presente hoje a tecnologia nos esportes. E aí, vamos falar então do vôlei de praia. Não, falamos do vôlei, mas também vamos falar um pouco do vôlei de praia. O vôlei de praia, então, é uma variação do vôlei de quadra. A modalidade praticada na areia ela foi inventada em 1895 nos Estados Unidos, ou seja, no mesmo país que foi criado o vôlei. Dispostos a praticar o esporte na praia, nas areias da Califórnia, os pioneiros começaram a dar seus saques e cortadas ainda lá em 1920. Então, seja, é um esporte que também tem ali uma longa história até os dias atuais, inclusive é um esporte olímpico, né, praticado nas Olimpíadas. Aos poucos, a ideia foi ganhando adeptos dentro e fora dos Estados Unidos, até que em 1947 foi realizado o primeiro torneio oficial de vôlei de praia, ou seja, somente aí algumas décadas depois tivemos a primeira competição oficial. E hoje, certamente, é um esporte oficial ali também, que tem as suas regras organizadas pela mesma Federação Internacional de Vôlei, que organiza as regras do vôlei e as competições do vôlei de quadra. As principais regras do vôlei de praia, então vamos selecionar aqui somente algumas, né? As principais, tem muitas regras, muitas delas são muito semelhantes ao vôlei de quadro, então não vou me aprofundar muito, porque muitas regras a gente já conhece, mas vamos a algumas que são um tanto diferentes das regras do vôlei de quadro. Primeiro é o campo. O campo, então, é realizado a prática dessa modalidade na areia, e as medidas é de 16 metros por 8 metros, e não, né, ali como é no vôlei de quadra 18 por 9, aqui ele tem, né, pelo menos 1 metro de cada lado reduzido, justamente porque tem menos jogadores, ao invés de 6 são somente 2, são duplas. A rede fica 2,43 no masculino e 2,24 no feminino, ou seja, praticamente a mesma altura da rede na quadra. Ele é jogado em duplas, então pode ser duplas masculinas, duplas femininas ou até mesmo uma dupla mista. A partida são 2 sets de 21 pontos, não necessariamente só 2. 2 é o número de sets necessário para uma equipe vencer a partida. Se um time vence, né, se uma dupla vence um set e o outro time, a outra dupla, vence o segundo set, é necessário um terceiro set. E esse terceiro set vai somente até 15 pontos. Pode tocar até 3 vezes na bola, assim como no vôlei de quadra. Então, esses 3 toques são permitidos, porém, o mesmo jogador não pode tocar 2 vezes consecutivas. Os jogadores revezam o saque, então é um saque para cada jogador, exceto se, ao sacar, ele conquista aquele ponto, então ele continua sendo o mesmo jogador a sacar até que ele perca aquele ponto e o ponto, né, o direito ao saque vai para outra equipe, e aí sim essa outra equipe vai alternar e depois vai alternando e vice-versa. Vamos para o nosso segundo quiz. Então, a segunda pergunta é: sobre o surgimento do voleibol de praia, é correto afirmar que ele foi inventado em 1895 nos Estados Unidos, foi inventado em 1995 na França, em 1899 no Brasil ou em 1885 na Argentina? Tempinho para você pensar e já retornamos.
Muito bem, estamos de volta e vamos agora para a resposta desse segundo quiz. Então, onde será que vão inventar em que ano? Se você falou que foi em 1895 nos Estados Unidos, você acertou. Então, foi lá nos Estados Unidos, né? Não na França, nem no Brasil e nem na Argentina. Então, vamos relembrar o que estudamos na aula de hoje. Nós estudamos as mudanças nas regras do vôlei, quais foram as mudanças que teve com o passar dos tempos, por que essas mudanças foram importantes para que o esporte ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse ser um esporte cada vez mais conhecido como ele é hoje. Identificamos quais foram essas regras, quais foram as mudanças, né? Por exemplo, a alteração de 15 pontos para 25 pontos, a retirada do rodízio e tornando cada vez o esporte mais dinâmico. A utilização de tecnologias, então a inserção recentemente do desafio na modalidade do vôlei. E falamos também sobre o vôlei de praia, quais são as principais regras, como que o vôlei de praia é organizado, né? Quais são as principais regras que são diferentes em relação ao vôlei de quadra, nós vimos aí na aula de hoje, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.